E se a história que nos contam sobre homens acima dos 40 estarem solteiros por não encontrarem alguém, ou por terem algo de errado com eles, não passasse de uma meia-verdade? E se depois de décadas correndo atrás de carreiras, construindo famílias e enfrentando as tempestades dos relacionamentos modernos, muitos deles estivessem chegando a uma conclusão silenciosa, mas reveladora? Não se trata de desistir de conexões profundas. Trata-se de uma escolha consciente, cada vez mais comum, feita por homens que já cumpriram suas obrigações, seguiram as regras e agora, simplesmente se recusam a trocar a tranquilidade conquistada a duras penas pela incerteza de um relacionamento que não agrega valor real às suas vidas. Não estamos falando de amargura ou isolamento. Estamos falando de uma decisão firme e intencional de priorizar a si mesmo. Hoje vamos explorar as razões profundas e surpreendentes pelas quais a liberdade financeira, rotinas consolidadas e a paz mental estão se tornando mais valiosas do que a busca incessante por um romance. Esta é a história de homens que aos 40, 50 ou mais, escolhem a serenidade em vez de uma parceria. Isso não é um ataque aos relacionamentos ou às mulheres com quem poderiam se envolver. Pelo contrário, parcerias saudáveis e amorosas estão entre as maiores bênçãos da vida. O que estamos analisando aqui é uma mudança sutil, mas poderosa, que vem acontecendo na mente de homens que chegaram a um ponto decisivo em suas jornadas. Durante a maior parte da vida, a sociedade entrega a eles um roteiro pronto. Estude, construa uma carreira, encontre um parceiro, forme uma família. Esse é o modelo de sucesso e realização que nos é vendido por filmes, mídias e expectativas familiares. Mas o que acontece quando um homem segue esse roteiro, ou tenta seguir, e aos 40, 50 ou mais, se vê no meio de uma vida que ele mesmo construiu, se perguntando: é isso mesmo que eu quero? Para um número crescente de homens, a escolha de permanecer solteiro não é vista como um fracasso em encontrar alguém, mas como um sucesso em encontrar algo diferente, a paz. É um movimento corajoso, que abandona a necessidade de validação externa e abraça uma autossuficiência profunda e silenciosa. Esses homens não estão necessariamente fugindo do amor, eles estão caminhando em direção a um estado de ser que para eles, representa o verdadeiro luxo, uma vida livre de dramas desnecessários, turbulências emocionais e os riscos financeiros que muitas vezes acompanham uma parceria moderna. Não se trata de desistir, trata-se de uma reavaliação profunda de prioridades, onde saúde emocional, estabilidade mental e autonomia pessoal são finalmente reconhecidas como os verdadeiros sinais de força. Vamos entender agora as 5 razões centrais por trás dessa escolha poderosa. A primeira delas é a estabilidade financeira. Um homem na faixa dos 40 ou 50 anos geralmente está no auge, ou próximo, de sua capacidade de ganhos. Ele provavelmente passou 2 ou 3 décadas trabalhando, investindo, economizando e construindo uma base sólida. Sobreviveu a crises econômicas, mudou de carreira, aprendeu com os erros e criou uma segurança que compreensivelmente protege com unhas e dentes. Não é questão de egoísmo ou recusa em compartilhar. É sobre preservar o fruto de uma vida inteira de esforço, sacrifício e disciplina. Para muitos, essa postura defensiva nasce da experiência dolorosa de um divórcio. As estatísticas mostram que a taxa de separações após os 50 anos dobrou desde 1990, e as consequências financeiras podem ser devastadoras. Estudos indicam que o padrão de vida de um homem pode cair entre 10% e 40% após um divórcio. Para manter o mesmo nível de conforto, cada parte precisaria de um aumento de mais de 30% na renda, um desafio e tanto quando, de repente, uma mesma renda precisa sustentar 2 casas. Não se trata apenas de dividir a residência. Estamos falando de pensões, planos de previdência, investimentos e outras economias para a aposentadoria, muitas vezes os maiores patrimônios de um homem, sendo repartidos. Mesmo que a ex-companheira não tenha contribuído diretamente para esses fundos, ela pode ter direito a uma parte do que foi acumulado durante o casamento. Isso pode adiar planos de aposentadoria em décadas, forçando o homem a reconstruir o que julgava já estar garantido. Testemunhar isso, seja na própria pele ou na de amigos, ensina uma lição dura sobre como anos de trabalho podem ser colocados em risco em um piscar de olhos. Por isso, homens que reconstruíram suas finanças, ou que sempre as gerenciaram com cuidado, tendem a encarar novos relacionamentos de longo prazo com uma avaliação de riscos que pode ser confundida com cinismo. Na verdade, é uma resposta racional a uma ameaça conhecida. Quem passou anos erguendo sua própria fortaleza financeira hesita em entregar as chaves, não por mesquinhez, mas porque sabe o preço pago em suor, estresse e noites em claro para construir cada tijolo.
A paz de espírito que vem dessa segurança é um conforto diário tangível, e ele não está mais disposto a colocá-la em jogo. A segunda razão, talvez a mais impactante, é o valor inestimável que esses homens atribuem à paz que conquistaram. Depois de décadas de correria, de construir uma carreira, lidar com politicagens no trabalho, criar filhos e navegar pelos dramas comuns aos relacionamentos anteriores, um homem nessa idade geralmente já moldou uma vida de calma deliberada. Sua casa não é mais apenas um lugar para descansar, é um santuário, um espaço pensado meticulosamente para seu conforto e bem-estar mental. A ideia de introduzir uma nova pessoa, com seus hábitos, humores, expectativas e bagagem emocional, pode soar menos como uma adição empolgante e mais como uma ameaça a um ecossistema cuidadosamente equilibrado. Com o passar dos anos, muitos homens criam rotinas que lhes trazem uma estabilidade profunda. Não se trata de teimosia ou resistência a mudanças. É o resultado de anos descobrindo o que realmente os mantém ancorados. Aquele café silencioso pela manhã, o projeto no fim de semana na oficina, a hora ininterrupta com um livro, essas não são apenas manias. São os pilares de sua saúde mental. Ele finalmente conquistou uma vida em que sua própria casa não lhe causa estresse. Por que então convidar voluntariamente o caos para dentro dela? Isso nos leva ao conceito de trabalho emocional. Originalmente um termo do ambiente corporativo, hoje ele descreve o esforço muitas vezes invisível de gerenciar emoções, as próprias e as dos outros, para manter um relacionamento funcionando. Inclui antecipar necessidades, acalmar ansiedades do parceiro e reprimir sentimentos pessoais para evitar conflitos. Quando esse trabalho é desigual, pode gerar estresse crônico, ressentimento e esgotamento. Para homens que já viveram relacionamentos desgastantes, a ideia de voltar a essa dinâmica é exaustiva. Eles estão cansados de pisar em ovos, de decifrar indiretas ou de servir como amortecedor para as questões não resolvidas de outra pessoa. E isso não é apenas uma impressão subjetiva, é uma realidade comprovada pela psicologia. E a incerteza de um novo relacionamento simplesmente não valem a pena quando comparados aos benefícios tangíveis de uma vida já bem estruturada. Eles não estão fugindo do amor, estão escolhendo não abrir mão de uma paz conquistada a duras penas por algo que, na melhor das hipóteses, pode ser incerto e, na pior, um retrocesso emocional. A matemática é simples. Se a equação não fecha, por que insistir? Homens nessa fase da vida aprenderam a valorizar o que funciona. Eles não querem mais apostar em promessas vagas ou em conexões que exigem mais do que oferecem. A liberdade não é apenas a ausência de obrigações, mas a presença de escolhas genuínas. E quando a balança pende para o lado da solidão bem vivida em vez da companhia mal resolvida, a decisão se torna óbvia. Além disso, há um fator muitas vezes subestimado: o cansaço das máscaras. Quantas vezes, ao longo dos anos, um homem teve que se adaptar, ceder ou até mesmo se anular para manter a harmonia? A exaustão de fingir que está tudo bem, de engolir frustrações ou de se moldar às expectativas alheias deixa marcas profundas. Quando finalmente se livra desse ciclo, a sensação de alívio é quase física. É como tirar um sapato apertado depois de um dia inteiro de caminhada. A liberdade não é apenas mental, é visceral. E não se trata apenas de evitar o desgaste. Há um prazer genuíno em redescobrir quem se é quando ninguém está olhando. A capacidade de tomar decisões sem consultar, de seguir impulsos sem justificar, de errar e aprender sem medo de julgamentos. Essa autonomia não é egoísmo, é um ato de respeito por si mesmo. Afinal, como alguém pode oferecer o melhor de si em um relacionamento se nem sequer sabe o que isso significa quando está sozinho? A verdade é que muitos homens nessa fase não estão fechados para o amor, estão fechados para o que não os acrescenta. Eles não querem mais preencher vazios, mas sim compartilhar plenitudes. E se a pessoa certa não aparecer, não há desespero, porque a vida já está cheia de propósito, de projetos e de uma tranquilidade que não se troca por qualquer promessa. O amor, quando vier, será um bônus, não uma necessidade. No fim das contas, a escolha de permanecer solteiro não é um sinal de fracasso, mas de maturidade. É o reconhecimento de que a felicidade não precisa ser validada por um relacionamento, assim como uma árvore não precisa de outra para provar que está viva. Ela simplesmente cresce, forte e independente, e é exatamente essa solidez que a torna capaz de, um dia, dar frutos ainda mais doces. E o potencial de drama nos encontros modernos parece superar, em muito, as possíveis recompensas. Não se trata de desistir, mas de uma decisão estratégica. Eles preferem a paz garantida da própria companhia ao risco de uma aposta alta demais que pode custar a sanidade. Ainda valorizam o amor e a conexão, mas o padrão agora é mais exigente.
Querem isso sob condições de respeito mútuo, equilíbrio e leveza, e se não encontrarem, ficam perfeitamente satisfeitos em permanecer solteiros e senhores de si. O que parece um simples fenômeno é, na verdade, uma escolha complexa, construída sobre camadas de reflexão profunda sobre o que realmente significa uma vida bem-sucedida nos dias de hoje. É uma decisão ancorada na soberania financeira, no desejo racional de proteger o que foi conquistado ao longo de uma vida inteira, movida pelo apreço sagrado pela paz e pela recusa em sacrificar a saúde mental e física em nome de conflitos constantes. Alimentada pelo sabor inebriante da verdadeira liberdade e pela realização psicológica de viver uma vida autêntica sem máscaras, guiada por uma nova bússola que aponta não mais para a busca de um par, mas para a construção de um propósito pessoal. E, acima de tudo, é uma resposta racional e estratégica ao cenário confuso e desgastante dos relacionamentos modernos. Não é uma rendição, nem um afastamento da vida. Pelo contrário, para muitos é uma afirmação poderosa de autoestima, um ajuste corajoso de prioridades. A compreensão profunda de que a solidão não é sinônimo de carência, mas pode ser uma posição de força e escolha deliberada. A constatação silenciosa de que a felicidade não se encontra em outra pessoa, mas se cultiva primeiro dentro de si. Esses homens não são descompromissados, são comprometidos consigo mesmos. E muitos não apenas sobrevivem, mas prosperam. Mas isso é apenas uma conversa. Cada jornada é única, e eu quero ouvir a sua. Você é um homem acima dos 40 que fez essa escolha? Concorda com esses motivos ou há outros que merecem destaque? E para as mulheres que assistem, isso reflete o que vocês observam nos homens ao seu redor? Compartilhem suas histórias e perspectivas nos comentários. Se esse vídeo tocou você, deixe seu like e se inscreva. Você estará se juntando a uma comunidade de pessoas comprometidas em viver vidas autênticas e propositais, nos seus próprios termos. Obrigado por assistir.